Fala palestrante, estamos aqui mais um dia nos Estúdios Flex com mais um episódio da série Podflex e hoje recebendo aí um grande palestrante, um palestrante aí que é literalmente especial no mercado, que tem um potencial muito grande. Eu tive que até fazer uma cópia aqui de todas as suas qualidades porque não ia caber aí tudo na mente para decorar o que ele tem de qualidade. Ele é um especialista em desenvolvimento humano e alta performance, com 28 anos de experiência no mundo corporativo. Ele é criador de um método próprio que ele transforma trajetórias do modo sobrevivência em posicionamento estratégico, impulsionando a execução, consistência e resultado de alto nível. Ele é o palestrante Eduardo Andreazzi. Edu, um prazer receber você aqui, tá? E eu quero que você já comece aí de uma forma resumida quem é o Eduardo Andreazzi para o pessoal te conhecer. Muito obrigado, primeiramente, a oportunidade, Lincoln. É um prazer estar aqui com vocês. E já me apresentando, né? Eu sou um profissional da indústria já há 28 anos, né? Eu trabalhando no ramo automobilístico, né? Eu sou casado, tenho minha família, tenho minhas filhas. E dentro do mercado, né? Dentro da indústria, dentro do meu trabalho, eu já convivi com muitas pessoas. Eu já convivi com pessoas que simplesmente trabalhavam, né? E pessoas que tinham o potencial e a vontade de se desenvolver. A pessoa carreirista, aquela pessoa que queria. Nunca estava satisfeita com o que tinha. E pessoas que voaram e trilharam nesse caminho. Né? E durante essa minha experiência profissional, eu consegui acompanhar, né, a carreira de algumas pessoas e acompanhar a vida das pessoas que estavam satisfeitas em simplesmente ir lá, fazer o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro e voltar para casa. Né? Então, pegando todo esse nicho de experiências que eu tive, compartilhando, eu consegui trazer isso para a minha vida, eu consegui anexar isso no meu objetivo de vida e aí desenvolver esse método que, que eu poderia sair do meu modo sobrevivência e Legal. chegar no modo de alta performance, chegar no meu modo de ser um ser humano que eu pudesse fazer tudo aquilo que eu sonhava, que eu pudesse Bacana. fazer tudo aquilo que eu queria. Muito show, muito show. Esse é um tema muito atual, né? E de extrema importância para todo mundo, né? E você, com 28 anos de experiência, Edu, Edu para os mais íntimos, né? Eduardo, como que você define, né? Essa transição do modo sobrevivência, que é o que você aborda muito no seu conteúdo, para o posicionamento estratégico no desenvolvimento humano. Como você define essa transição? Essa transição, eu defino ela, eu costumo definir ela da seguinte maneira: é, tudo parte do conhecimento. Tudo parte do conhecimento. A partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu sei aonde eu estou e que eu sei aonde eu quero chegar, daí eu começo a tomar as atitudes e daí eu começo a fazer o que precisa ser feito. Mas antes de tudo, eu preciso primeiro entender. Então, a primeira etapa é o reconhecimento, conhecimento e reconhecimento. Né? Isso, Legal. isso é fundamental, porque quando eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve, Exatamente. não é? Então, esse é a chave. É o reconhecer que precisa de mudança. Exato. Essa é a virada de chave de quem quer sair do modo sobrevivência e chegar num posicionamento estratégico e chegar na alta performance. Que bacana. E você falando assim me lembra muito a base do inteligência emocional, né? Que é você parar, analisar o que você precisa mudar, para onde você quer ir e começar a ter um direcionamento, né? Assim, isso hoje é muito escasso no mercado. Esse posicionamento da pessoa falar, ó, não, eu preciso melhorar. Porque a gente vive muito no automático, né? Que dica que você daria, Edu, assim, para as pessoas parar, se autoanalisar e sair do modo sobrevivência? Como que elas param assim, ó, eu preciso literalmente parar e ver aí as minhas condições, o que eu estou fazendo? Qual que é a dica que você daria para esse profissional, para esse líder, para esse gestor, para ele realmente ter esse feeling de saber o momento certo, ó, preciso desativar o modo sobrevivência e ativar o posicionamento estratégico? Sabe qual que é o maior problema, Lincoln, que eu enxergo? Quando a gente não tem problema. A falta do problema, a falta da tragédia,
É o que eu enxergo como o maior problema, porque a gente fica numa Caramba. condição de de estar acomodado. A gente fica numa condição de assim, não, tá tudo bem, né? Eu tenho o meu trabalho, eu pago as minhas contas, os meus filhos estudam numa escola de qualidade, né? E no final do mês ali eu não devo para ninguém, mas eu também não consigo programar uma viagem com a minha família, eu não consigo ter um momento de lazer com a minha família, eu não consigo ter um tempo para eu me desenvolver, para eu estudar, para eu aprender. Então, assim, a falta do problema é o maior problema. Então, se hoje, por exemplo, você está na sua casa e fala assim, não, eu estou bem, reavalia se de fato você está bem. Porque se você não tem a condição de programar, se você não tem a condição de se desenvolver, é sinal de que você não está bem. É sinal de que você precisa rever os seus conceitos. Ou seja, achar que não tem um problema é um É problema. um problema. Legal, interessante isso. E assim, usando muito a base do que você tem do seu método, hoje, quais são os seus principais fundamentos, né, os principais pilares do seu método que pode ajudar essa pessoa a ter um resultado, esse profissional a ter um resultado de alto nível? Quais são os pilares que você demonstraria aqui para a gente agora, ou falaria, principais? Cita aí alguns pilares do seu método que você tem como primordial para um resultado de alto nível. Tá. Para você chegar, sair do modo de sobrevivência e chegar a ser uma pessoa irreconhecível, né? Para você chegar na alta performance, eu classifico em 4 pilares, que são 4 pilares fundamentais, que é a saúde corporal, o alicerce familiar, uma fé e um objetivo e um equilíbrio emocional. O equilíbrio desses 4 pilares é que vai fazer você sair do modo que você está hoje e chegar no modo que você quiser chegar. Ser a pessoa que você quer ser, fazer o que você quiser fazer. Mas por quê? Você precisa equilibrar. O equilíbrio é sempre a base de tudo. Sempre quando você tem muito de alguma coisa, você acaba carecendo de outra. Então, assim, se você. Não adianta você ser uma pessoa extremamente cultural, ter bastante conhecimento, ser Uhum. intelectual, mas você não ter energia para poder fazer nada. Não adianta você ser aquela pessoa hiper saudável, né, que faz academia, pratica esporte, e é sempre saudável e não ter tempo para você com as pessoas que mais te amam. Não ter um tempo de qualidade com seus filhos. Não adianta você ter o tempo de qualidade com seus filhos e não ter o conteúdo para entregar. E se você não tiver um propósito na sua vida, não tem por que você sair da cama. Você precisa ter um propósito, você precisa estar alicerçado, né? E aqui, quando eu falo na fé, eu não quero dizer numa religião, mas eu Sim. falo assim, em alguma coisa que você acredita, numa Uhum. fonte de inspiração, né? Então, assim, o equilíbrio desses 4 pilares é o que vai fazer você sair do modo sobrevivência e chegar na sua alta performance. Muito bom, muito bom. E é muito interessante isso porque uma coisa complementa a outra, né? Você ter sucesso, por exemplo, no seu corpo físico, na sua ação profissional e não ter êxito no seu familiar, você fracassou. Por mais que você teve êxito em 2 pilares da sua vida, em um dos pilares principais você fracassou. E entra conceito de fé, cada um tem a sua. Então, assim, é equalizar, né? Você não precisa ser perfeito em tudo, mas que você tenha pelo menos essência em vários pilares da sua vida, né? Que a gente não vai conseguir fazer tudo perfeitamente, mas pelo menos essa consciência de que, ó, eu preciso equalizar. Eu preciso ter um tempo com a família, eu preciso ter um tempo aí com os amigos, um tempo de trabalho, um tempo para exercício. Isso é um equilíbrio, né? Isso entra muito numa metodologia que fala que é a introversão, é você se autoanalisar. E o que você falou é muito, muito interessante. E pegando o gancho, a gente fala muito do modo sobrevivência. Vou jogar você na fogueira agora, Vamos Edu. lá. O que faz a pessoa ir parar no modo sobrevivência? Que a gente fala muito da solução, mas o que fez ela ir para lá? Cara, o modo sobrevivência, ele é um modo que anestesia muitas pessoas. Porque no meu caso, na minha vida, eu não percebia que eu vivia nesse modo. Eu não percebia que eu vivia nesse modo de sobrevivência. Porque a gente vive muito no automático. Então a gente faz tudo no automático, a gente tem tudo muito fácil, né? Hoje em dia é muito mais fácil a gente ter o conteúdo, a gente não precisa ir, por exemplo, numa biblioteca, igual na minha época de escola, que a gente tinha que ir na biblioteca pesquisar num livro. Hoje você vai numa inteligência artificial, tem pronto, né?
os prédios, condomínios clube, né? Tem academia, tem quadra, tem tudo dentro do prédio. Então você não precisa sair da sua casa, por exemplo, se você quiser fazer. Mais Então, acessível, né? é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais acessível. Então, assim, tá tudo no seu controle, tá tudo na sua mão. Hoje você quer assistir um filme, por exemplo, você tem N streamings que você pode assistir, né? Então tá tudo muito fácil, tá tudo muito prático e fica tudo muito automático. Então essa forma de vida automática levam as pessoas para esse modo de sobrevivência. A falta do conhecimento leva essa pessoa para o modo de sobrevivência. E ela não está no modo de sobrevivência porque ela quis chegar, ela está porque é a forma com que o nosso sistema vai levando a gente hoje. É uma tendência, né? Exato. É uma tendência levar a pessoa para esse modo. Que legal, bacana, interessante, interessante. Isso envolve muito o conceito da mentalidade, né? E é sobre isso que eu queria te fazer uma pergunta. Na sua concepção, com os seus anos de experiência, o que a mente, a mentalidade, né? Ela é importante? Qual que é o grau de importância da mente por essa busca de alta performance e como isso pode ser cultivado no dia a dia? Porque assim, na teoria, a gente, muitos palestrantes têm essa base de teoria e ele explica a forma prática, né? Porque na teoria é muito mais fácil, ó, tive uma ideia e tal, mas como que a mente ela é importante para a busca da alta performance e como implantar isso no dia a dia, do ser humano, do profissional? Como que você daria uma dica para isso, Edu? Tá, ô Lincoln, na engenharia da mentalidade humana, né, eu costumo tratar que assim, o corpo, né, o ser humano, ele é uma máquina. Então, o nosso corpo físico, ele é um hardware e a nossa mente, ele é um software. Que legal. Então, todo ser humano, ele nasce com o mesmo software, o mesmo padrão instalado. E ele vai sendo moldado a partir das suas experiências, das suas convicções, das suas crenças. Então, cada um tem o seu software. E na nossa vivência, que o nosso software ele é conduzido, né, o nosso sistema operacional, como ele é conduzido a operar, faz com que a gente tenha essa tendência de mover-se por esse desse modo de sobrevivência. Então, assim, a mente humana, ela é fundamental, o trabalho nela, para poder iniciar o procedimento, iniciar o processo. Por quê? O reconhecimento está nela. A decisão de mudar está nela. O saber para onde ir está nela. Então, o reset do sistema operacional precisa ser feito nela. Então, é fundamental que seja feito um trabalho na mente para você poder equilibrar os outros 3 pilares. Que legal. Interessante. E isso daí vem muito de metodologias, de anos de estudo e acompanhando assim, 28 anos de experiência no mundo corporativo. Você viu várias mudanças e nesse momento atual, século XXI, temos aí uma mudança drástica que é o acesso à informação, o acesso à inteligência artificial, tudo mais fácil, né? Para essa nova geração, Eduardo, para essa nova geração, que dica que você dá para eles não entrarem ou saírem de alguma forma do modo sobrevivência para essa geração que tem acesso à informação, acesso à cultura, acesso à inteligência artificial? É tudo mais fácil, como você mesmo falou. Que dica que você daria para, existe um caminho muito perigoso que é esse modo de sobrevivência. Para essa geração atual, o que você falaria? Cara, a gente vive uma geração que ela é cientificamente comprovada que o QI dessa geração que está vindo é a primeira vez que o QI da geração é menor do que o QI dos pais. Caramba, meu. Né? Existe um estudo comprovado científico que aponta que o QI dessa geração que está vindo agora é menor do que o QI dos seus pais. Isso é bizarro, né? Mas isso por quê? Porque por conta da facilidade. É justamente por conta da facilidade. Então, assim, quem tiver essa percepção, quem tiver essa formatação no software, né, quem tiver enxergar isso de forma estratégica, ele vai conseguir se destacar muito, muito, muito além de todo mundo. Então, assim, a gente vai ver ao longo dos anos uma disparidade muito grande em quem se destaca e em quem vive no modo sobrevivência. A gente vai ter muito mais gente vivendo em modo sobrevivência. Que show. E se você colocar num papel, por exemplo, se estivéssemos numa roda de amigos, né? E tivesse aí 5 pessoas, as 5 pessoas no modo sobrevivência, e você precisasse, em uma frase ou uma palavra, não sei, ajudar essas pessoas na mesa com o seu método, o que você falaria para elas? Cara, a primeira coisa eu ia falar para elas: identifique suas crenças limitantes.
Identifique o que te bloqueia. Identifique o porquê você faz o que você faz. Existe um filme da Disney, um desenho da Disney, ele é muito antigo, que ele viralizou na época, que, assim, para resumir, dois cientistas colocavam 5 macacos na sala, né? E quando o macaco subia na escada para pegar uma banana, jogava água gelada nos outros 4 macacos. Então, cada vez que um macaco subia na escada, os 4 macacos batiam, porque eles não queriam tomar banho gelado. Sim. Ao passar do tempo, foi substituindo os macacos veteranos. A ponto que ficou. Quando substituíram o primeiro macaco, obviamente, foi subir para pegar a banana e apanhou. E aí ele não subiu mais. Então é um desenho muito antigo. Quando substituíram todos os macacos, o último macaco que subiu na escada para pegar a banana apanhou, mas os que estavam batendo, batiam sem saber por que estavam batendo. Eles só batiam porque eles apanhavam, mas Sim. eles nunca tomaram um banho de água gelada. Sim. Você entende? Porque, Replicavam, né? exatamente, porque isso é uma crença limitante. Isso é o que eles aprenderam, da maneira que eles aprenderam. Mas o passado deles não define quem eles são. Então, assim, se a gente está numa roda de amigos e tem 5 pessoas aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o que te bloqueia. Identifica o que te limita. Identifica por que você faz o que você faz. E se liberta disso. Porque você pode ser um ser humano irreconhecível. Por que o seu método, Edu, ajudaria essas pessoas a se libertarem desse modo? Porque trabalhando especificamente na mente humana, quando você se liberta do passado, quando você se liberta quando você entende o poder do perdão, quando você entende que você não precisa ficar aprisionado pelo erro das outras pessoas, porque perdoar é uma coisa, esquecer é outra. O perdoar é você viver preso no erro de alguém. O não perdoar, né? Sim, Quando você claro. perdoa essa pessoa, você libera aquela pessoa da sua vida. E você vai viver a sua vida. O perdoar não é para a pessoa que errou, o perdoar é para você. Cura você mesmo. Cura você. Então, a partir do momento que você entende isso e você se cura, você se liberta das amarras que você tem com o seu passado. E você estando livre, você está livre para fazer o que você quiser. Isso é muito interessante porque é muito difícil a gente, todo um ser humano de modo geral, ter essa inteligência emocional para entender que, olha, se buscando essa cura que você falou, se eu perdoar, eu vou estar me curando, não é curando o outro, né? Então, assim, qual que é a análise, assim, num modo geral, qual que é a análise que o ser humano, o profissional, o gestor, enfim, qual que é a análise que ele tem que fazer para ele chegar nessa dimensificação que você fez agora, nesse conhecimento de, olha, eu preciso perdoar, não só a pessoa para liberar ela, mas me perdoar também. Que tipo de análise pode ser feita nesse conceito? Cara, existem muitos tratamentos e terapias. Aí a gente está entrando no pilar da fé, né? Legal. A gente caminha junto no pilar do equilíbrio emocional, mas também no pilar da fé, né? No pilar da crença, né? Essa análise, né? Essa que a pessoa tem que ter, ela precisa identificar, ela é uma pessoa única, mas ela é pessoa, ela é um ser humano, ela é um profissional, ela é um pai. Então, assim, ela tem várias subpessoas que compõem essa pessoa, né? Então, assim, Legal. você saber diferenciar o que eu quero para minha empresa, o que eu quero para minha carreira, o que eu quero para minha família, o que eu quero para mim e fazer esse compilado e juntar tudo isso daí e ver no meu profissional eu preciso melhorar no meu conhecimento. Então eu entro no pilar da mente. No meu familiar, eu preciso melhorar o meu posicionamento. Eu entro no pilar da fé, né? Legal. No meu profissional, vamos supor que a profissão dependa de um exercício físico, de uma exposição Sim. física, uma atividade física. No meu profissional, para eu desempenhar a minha alta performance, eu preciso melhorar o meu condicionamento físico. Então a gente entra no pilar da saúde do Da corpo, saúde. entendeu? Que legal. Eu achei interessante você falar sobre subpessoas, né? Por exemplo, você é um ser humano, um profissional, um pai, um filho, um irmão, e todas essas subpessoas têm que estar devidamente equalizadas no seu devido lugar. Eu achei interessante, show. Edu, que aula. Muito, muito, muito obrigado. Estamos chegando ao fim, né? E eu quero que as pessoas
continue te escutando, né? Aqui chegamos ao fim, mas que elas continuem te escutando de alguma forma. Então, como elas fazem para te encontrar nas redes sociais? Pode falar para elas as suas redes sociais aí, como te encontrar. Então, no Instagram é @eduandreazzi, né? No YouTube também. E LinkedIn, @eduandreazzi. É tudo Edu Andreazzi, né? Muito fácil de me encontrar. Então, quem quiser ir lá me segue, me acompanha. Todo dia eu posto lá um conteúdo que é relacionado a um desses pilares, né? O Legal. pilar da mente, o pilar da saúde, né? E vai ser muito bem-vindo estar lá na minha casa digital. Maravilha, maravilha. Para você que nos acompanhou, eu desejo aí um dia abençoado, próspero, cheio de saúde, paz e que você atinja seus objetivos. Chegamos ao final de mais um episódio do Podflex e que você conquiste tudo que você almeja com muito trabalho e dedicação, tá bom? Nos mais, fui, até a próxima.